Pessoal de Boca Pai do Senhor, o texto para a nossa meditação hoje está em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 1 e 2, o que foi nos direcionado para estar falando, nos trago aqui, foi o capítulo 4, 1 e 2, e o que nós vamos estar lendo e meditando, né? Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem, e todo Israel ficou alarmado. Ora, o filho de Saul tinha a seu serviço 2 líderes de grupo de ataque. Um deles chamava-se Baaná e o outro Recabe, ambos filhos de Rimon, de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote era considerada parte de Benjamim. Então, como falar, sobre um versículo de guerra, um versículo de derramamento de sangue? Quando todas as outras partes já falharam, principalmente a diplomacia, as outras disciplinas já falharam, entra a guerra, Saul foi escolhido rei, o povo queria um rei, e aqueles que iriam liderar Israel. Então a promessa de liderança estava em Judá. E é exatamente de onde que a tribo de Davi, a tribo de Judá. Ele veio da tribo de Judá. Então o povo, na sua aflição, na sua pressa, na sua falta de fé, esperança em Deus, de confiança, eles pediram, insistiram tanto a Samuel, que Samuel ficou triste, porque Samuel ainda estava em vida. Samuel era na época a liderança política religiosa, ele era agora aquele que governava o povo, Ele era o juiz da época, era chamado de juiz, e agora ele ficou triste porque ele foi rejeitado em vida. Então Deus falou para Samuel: Samuel, não fica triste, Samuel, porque esse povo não rejeitou você, Samuel, rejeitou a mim. E agora, a outra palavra aí, quantas vezes a gente nos sentimos rejeitado, como profeta de Deus, como mensageiro, como homem de Deus, quem sabe mulher de Deus que está me ouvindo, ou um jovem de Deus que leva uma mensagem, que tem uma vida com Deus, e as pessoas rejeitam a mensagem, rejeitam o mensageiro. E ali a pessoa fica triste, mas a palavra que Deus coloca no nosso coração é: não está rejeitando a nós, que Jesus falou: aquele que me rejeita a mim, rejeita aquele que me enviou. Então aquele que rejeita o enviado, rejeita aquele que o enviou. Então essas pessoas estão rejeitando o próprio Deus. Então agora Deus apontou a Saul, era o homem mais alto, era de formosa aparência, e agora o povo muito se alegrou. E só foi Saul ser ungido que ele já começou a aprontar, ter abuso de autoridade. Então pessoas que não têm um caráter preparado, um caráter moldado, pessoas que não têm uma vida que Deus pode dizer, eu olho para o coração, Deus pode escolher, Deus pode apontar. Por isso que é bom deixar Deus apontar, Deus escolher, porque Deus sabe escolher, somente Deus sabe escolher, somente Ele que olha para o coração, como Deus disse para Samuel várias vezes da casa de Jessé, lá em Belém: o homem vê o que está diante de si, mas eu olho para o coração. Quantas pessoas, se ele pegar uma posição, ele vai se corromper? Quantas pessoas, porque o coração dele é mau. Não que a posição, não que o poder, não que as condições econômicas melhores vai corromper ele, não. Ele já é corrompido, ele só vai demonstrar o que ele é. Então, ele não vai vencer as batalhas, por quê? Porque o seu coração já é mau. Ele não pode pegar nada na mão. Ele muitas vezes, ele se encanta pelo poder. Ele se encanta pelas vaidades, pelos aplausos, falsos aplausos. Ele se encanta e se deixa levar. Então Saul, ele começou a aprontar de forma tremenda, ao ponto de Deus rejeitá-lo em vida. Quando Deus rejeitou, o espírito maligno vinha sobre ele. E é nesse episódio aí que eles chamaram um homem para trocar a harpa para ele. Os homens deram um conselho para ele: olha, meu senhor, chama um homem que sabe tocar bem, que quando ele tocar, o espírito maligno vai sair. E ali alguém falou sobre Davi: olha, conhece alguém, um belemita, lá filho de Jessé, e deu as 7 características de Davi. E a última característica que ele falou: e o Senhor é com ele. E o Senhor é com ele. Uma das características que falou: Davi já estava ungido a rei, Saul não sabia, e agora Davi teve a oportunidade, de um estágio lá dentro da corte. Lá ele via como Saul, administrava o reino, como eram as guerras, como era a família real, como eram as coisas. E ali Davi pôde ter esse estágio. E quando Davi tocava, ele era tão cheio do Espírito Santo que o espírito maligno saía. É claro que voltava por causa da vida de Saul, a vida perversa dele, que não tinha aliança com Deus. Mas saía, tinha tanta unção que saía. Só através da música, do dedilhar dele na harpa. Mas ele não era reconhecido, mas Deus o reconhecia. Então aqui,
Aí passou o tempo, quando Davi matou Golias, que não tinha homem, né, corajoso o suficiente para encarar Golias lá do exército. Agora, Davi não tinha ainda idade militar, o serviço militar. Era menor de idade para o serviço militar. Agora Davi foi lá, se dispôs, teve que insistir para ir até Golias. Foi sem espada, sem escudo, apenas confiando no Senhor. Agora nós chegamos ao texto. Confiança em Deus. A confiança de Davi estava em Deus. A confiança, como ele falou para Golias. Golias ficou admirado. Você me considera um cachorro para vir me lutar com pau e pedras? Ele falou assim, olha, hoje o Senhor Deus dos Exércitos me entregará, Ele vai me entregar você nas minhas mãos, é Ele que vai me entregar. É claro ali que Deus usou as habilidades que Davi já tinha. Deus pode usar nossas habilidades, já temos, que ele era um pastor de ovelha, tinha habilidade com cajado e com a funda, que ele tinha aprendido para proteger o seu rebanho, né, mas Deus pode também usar outros meios que você não detém. Outras pessoas para te ajudar. Então ali Davi falou, hoje Deus te entregará nas minhas mãos e toda a terra saberá que é Deus de Israel. Então o motivo da confiança de Davi era Deus. O motivo da confiança de Davi era Deus. Qual é o motivo da sua confiança? Será que você está confiando no dólar? Será que você está confiando no governo? Será que você está confiando na geopolítica? Será que você está confiando na ONU? Será que você está confiando, quem sabe, na sua saúde, na sua beleza? Quem sabe, na sua força? Jeremias vai dizer, né, que não glorie o homem por isso, mas glorie-se numa coisa, em conhecer ao Senhor. Então aqui, esse era o segredo de Davi. E agora, quando ele mata Golias, aconteceu ali, as mulheres fizeram um louvor, que foi, né, sucesso em Israel. Saul matou seus milhares, mas Davi matou 10 milhares. Ou seja, colocou Davi 10 vezes mais. Agora Davi era o herói. Saul era o rei, tinha o poder de fato, mas agora quem estava no coração do povo era Davi. Era Davi que já estava agora ganhando o coração do povo. E assim, quando você começar, as lideranças ver que você está ganhando o coração do povo, eles podem perder, né, a sua boquinha, pode perder o seu status quo, eles vão começar a te perseguir. Assim foi como Jesus, né, quando os saduceus se reuniram, né, as grandes lideranças religiosas e políticas de Israel, disseram, olha, se nós deixarmos esse vivo, que está fazendo milagres, prodígios e maravilhas, já tinha ressuscitado Lázaro, virar os romanos, isso vai trazer uma confusão social, né? E virar os romanos vai nos tirar o lugar. O negócio deles era a posição deles. Não interessava se ia matar um justo, não interessava se ia cessar milagres, prodígios e maravilhas na vida dos outros, não interessava a vontade de Deus, o negócio é meu status. O meu negócio é a minha posição. Então, a pessoa tem que buscar ao Senhor. Então, ali aqueles homens estavam preocupados com a sua posição. Então, o dia que a luz se acender, esse aí pode ser um potencial para começar a perseguir. Assim foi na vida de Davi. Quando aconteceu isso, o povo começou a louvar Davi, a dizer, Davi é o tal, Davi aconteceu, mas Deus tinha feito através da vida de Davi. E agora Saul começou a perseguir a Davi. Encravou 2 vezes a lança na parede, tentando matá-lo. Quem sabe se não fosse aliança com Jonatas, ele teria sido morto. Ele teve que fugir várias vezes de Saul. E agora ele foi para o deserto errante. E agora Saul arrumou os 2.000 homens mais preparados do exército de Israel para perseguir Davi. Para persegui-lo. Davi conseguiu 600 homens. Então ali aqueles homens se juntaram a Davi com 600 homens. Mas o que Saul tinha era um exército. 2.000 homens preparados. Ao ponto da maldade de Saul chegar a tão ponto que ele chegou no lugar lá que o Edomita, Deodog, falou que Davi tinha estado por lá, que aquele sacerdote tinha dado guarida para ele. Agora chegou para onde está Davi? Começou a apertar aqueles homens, eles não queriam falar onde estava Davi. Davi tinha passado por ali. E agora Saul mandou o soldado ele matar aquele sacerdote, 86 sacerdotes. Eles temeram, não lançaram a mão sobre aquele sacerdote. Aí esse Edomita foi lá, o Deodog foi lá e matou todos. Já pensou? Assassinar 86 pessoas à espada. É pior do que, quem sabe, com arma de fogo. Que cena horrorosa. Que cena terrível. Esse era o Saul, como é que ele sabe? E assim são muitas pessoas nesse momento. Ele assassina espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente quem for necessário estiver no caminho dele. Então agora a casa de Saul começou a derrocada.
Eles foram cada dia mais se enfraquecendo, aprontando, até o ponto dos filisteus derrotarem a ele. Matou-se, né, a Saul e seus filhos, né, no mesmo dia da peleja. Aí ficou Isbosete. Aí o texto que nós lemos, né, que o Isbosete, né, o Abner, que era o primo de Saul, que era o seu chefe militar, fez Isbosete rei de Israel. E o povo de Judá fez Davi rei de Judá. Davi reinou lá 7 anos. Então foi uma guerra entre a casa de Davi agora e a casa de Isbosete. Mais ou menos 7 anos de guerra. Aí um dia a casa de Isbosete estava caindo. Abner veio fazer uma aliança com Davi. Davi tinha o coração quebrantado. Ele veio em paz fazer uma aliança, uma rendição a Davi. E agora quando ele estava voltando, Davi fez acordo com ele. Davi era um homem de paz, era um homem que perdoava, era um homem que dava uma segunda chance, que não deixava o rancor tomar conta, né? O ressentimento tomar conta, ele não deixava. E agora, quando Abner estava voltando, Joabe, que era o chefe do exército de Davi, que era o chefe militar de Davi, soube disso, mandou chamar Abner de volta e o matou pelas costas de Davi, sem Davi saber. Joabe começou a aprontar já, colocar as mangas lá de fora. Aqui, quando Abner morreu, o coração de Isbosete perdeu a coragem. Isbosete perdeu a coragem. Então, a esperança de Isbosete era Abner, o estrategista militar, o general dele, era Abner. A mente brilhante no campo de batalha dele era Abner. O homem de estratégia e de tática. Então a confiança dele estava em Abner. Então quando Abner agora morreu, foi assassinado, caiu, agora o coração dele esmoreceu. E ele se deixou essa tristeza, e essa apatia, e esse desânimo tomou conta de todo o seu exército. Então a confiança deles estava em Abner, no seu chefe militar. E assim, quantas pessoas a confiança dele está na instituição dele? Está em homens, está em ideias. E quem sabe vai levar na vida, todos nós somos sujeitos a levar contratempos, contra-ataques terríveis. Davi também levou muitos contra-ataques, como aconteceu lá na cidade de Ziclac. Quando ele chegou lá, os homens tinham levado, né, queimado a cidade, levado as suas famílias, né, e eles choraram tremendamente, mas eles buscaram o Senhor, porque a confiança de Davi estava em Deus, mesmo no tempo da adversidade. E aqueles que não colocam a sua confiança em Deus, ele perde toda a força, ele entra em depressão, ele entra em tristeza profunda. Aqui Abner da mesma forma, o Isbosete da mesma forma. E agora esses dois homens que era chefe, que tinha acesso a ele, a casa dele, que era chefe, né, líderes de ataque, os que eram irmãos, chegaram lá, fizeram que foi pegar trigo na casa de Isbosete, tinha acesso ao lugar que ele estava, e o matou, feriu, né, na região do abdômen, e depois cortou a sua cabeça e levou para Davi. Olha aqui, Deus hoje entregou ao rei nosso Senhor os seus inimigos, mas eles não sabiam, pela tolice deles, pela ganância de poder deles, eles não sabiam que Davi era um homem justo, um homem reto. Eles pensavam que Davi era um sem vergonha, que gosta de motim, gosta de golpe de Estado. Gosta de golpe de Estado. Né? Eles pensavam que Davi era desse verniz. Quem sabe eles, na casa de Saul, eles aprenderam dessa forma, um passar a perna no outro, um enganar o outro, um que sabe aprontar para cima do outro. Mas Davi era diferente. E agora eles pagaram com a própria vida. Então fica aqui, né, a lição para nós, onde você tem colocado a sua confiança. Onde você tem colocado a sua confiança. Que os revés da vida podem vir para todos nós. Jesus falou em João, para nós terminarmos, em João 16:33, no mundo tereis aflições. Ele fez uma declaração. Vocês vão ter aflição, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Ele venceu o sistema de Satanás. Ele venceu as coisas dessa vida. É para ter bom ânimo. Então Davi, ele se erguia, né, do pó, da cinza. Ele se reinventava, ele se levantava, ele se fortalecia no Senhor. Em Deus faremos proeza. Então a nossa confiança tem que estar em Deus, não na circunstância. Não na circunstância. Porque para Deus mudar um cenário, basta uma palavra. Como aquele homem, né, o centurião lá de Cafarnaum disse para Jesus: basta uma palavra que o meu criado sarará. Não basta nem o Senhor entrar debaixo do meu telhado que eu não sou digno. Basta uma palavra que eu recebo